Vamos ouvir então a tradução do Wagner Pimenta, já temos restabelecido a parte técnica, Wagner. E usa da sua força para ir atrás dos seus objetivos. O mundo responsabilizará a Rússia e Belarus por suas ações. A Rússia é o agressor, Belarus a possibilitadora. Presidente Putin decidiu ir adiante com a sua agressão contra a Ucrânia, o que é um terrível erro estratégico, pelo qual Rússia pagará um preço altíssimo pelos próximos anos. A União Europeia e a OTAN decidiram por sanções fortes. Vários países ao redor do globo se juntaram a nós. Devemos estar prontos para fazer mais, ainda que isso signifique que paguemos um preço, porque estamos envolvidos nisso por um longo prazo. Ao mesmo tempo, o povo russo deve saber que a guerra do Kremlin contra a Ucrânia não tornará a Rússia mais segura. Não tornará a Rússia um país mais respeitado pelo mundo. Não levará a um futuro melhor. Como resposta à escalada militar da Rússia contra a Ucrânia, há questões de defesa. Ontem, aliados da OTAN ativaram nossos planos de defesa. E, como resultado, estamos movimentando parte da força de resposta da OTAN, tanto por terra, quanto pelo mar, quanto pelo ar, para responder de maneira forte a qualquer contingência. Os Estados Unidos, o Canadá e aliados europeus movimentaram milhares de tropas para a região da Aliança. Temos mais de 100 jets operando em mais de 30 localidades diferentes. E mais de 120 navios da região norte até o Mediterrâneo, incluindo 3 grupos de ataque. Não deve haver espaço para erros de cálculo ou compreensões equivocadas. Faremos o que for necessário para proteger os nossos aliados e cada um dos nossos aliados. Os líderes deixaram claro também que hoje devemos deixar clara nosso apoio à Ucrânia. Não deveremos dar menos apoio aos nossos apoiadores. A nossa resposta coletiva deve ser de mais apoio a países como a Geórgia, a Moldávia e a Bósnia-Herzegovina. Devemos ajudá-los a ter sucesso na sua reforma democrática e por perseguir o caminho que eles escolheram democraticamente. Mais do que nunca, essa crise demonstra a importância da América do Norte e da Europa estarem juntas na sua resposta. Não há segurança na Europa sem um vínculo transatlântico forte. Ouvirei agora as nossas perguntas. A primeira pergunta vem da Argentina. Da Al Jazeera, perdão. Qual o temor que o senhor tem da possível queda de Kiev? Qual é a sua estimativa de que o governo da Ucrânia perdure? E o que, nesse tipo de situação de surgência, o que a OTAN pode fazer? O que vemos agora é uma invasão plena da Ucrânia de múltiplas direções, tanto por terra quanto por ar e água. Nossos serviços previram isso há muito tempo porque vimos essa escalada acontecer ao redor da Ucrânia
com forças aéreas, marítimas e terrestres. Nós vimos agora ele se aproximando de Kiev e vimos também a retórica e as mensagens que indicaram fortemente que o objetivo era a mudança do governo, remover o governo eleito democraticamente na Ucrânia. Estamos em contato com os governantes na Ucrânia. Estamos, obviamente, monitorando a situação de maneira bem próxima. É ainda uma situação fluida. E o que nós vimos é que as forças ucranianas estão lutando bravamente e, de fato, estão conseguindo causar danos às forças russas. Mas, mais uma vez, é uma situação fluida e que ainda está em desenvolvimento. Alguns dos nossos aliados expressaram durante a reunião de hoje que desejam apoiar a Ucrânia e continuar apoiando a Ucrânia de maneira militar, financeira, e nós precisaremos julgar à medida que as coisas se desenrolarem. Ouvimos também da Finlândia e da Suécia que estão dispostos a apoiar a Ucrânia, que já os apoiam há muitos anos e vão continuar. E agora, da imprensa ucraniana. Secretário-geral, nessa situação atual vista na Ucrânia, a OTAN preserva a sua vontade de proteger a Ucrânia, o seu equipamento de defesa? Ou seja, podemos esperar que a OTAN vá fornecer à Ucrânia equipamento antiaéreo? Muito obrigado. Os aliados da OTAN continuam oferecendo apoio à Ucrânia. Na reunião de hoje, a reunião de cúpula com a Finlândia e a Suécia, os aliados anunciaram e informaram os outros membros quais tipos de armas e quais tipos de apoio de defesa, o que inclui defesa antiaérea. Então, os aliados têm apoiado e continuarão a apoiar de forma militar, mas também com tipos diferentes de equipamento. E nós percebemos que, obviamente, essa é uma situação que ainda está se desenrolando e que é muito difícil. É muito difícil prever quais são as possibilidades que podem advir no futuro. Mas todos os membros e aliados estão dispostos a continuar esse apoio. A NBC agora. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Há preocupações de que a OTAN possa, ao entrar nesse conflito, a Rússia possa acabar com o serviço de eletricidade e isso possa ter reflexos na Polônia ou na Romênia. Um cyberataque russo poderia afetar esses equipamentos? Estamos enviando uma mensagem muito clara à Rússia de que nós forneceremos apoio a um parceiro, que é a Ucrânia, e os aliados fornecerão diversas formas diferentes de apoio, incluindo equipamentos de defesa. Portanto, nós, os aliados, forneceremos todas as garantias para que o artigo 5 seja respeitado. Se um é atacado, todos são. Isso para garantir que nós não tenhamos uma crise ainda maior na Europa, em que a Rússia venha a desafiar ou atacar qualquer país aliado da OTAN. Nós queremos enviar a mensagem de que estamos aqui para proteger todos os aliados e cada centímetro do território dos membros da OTAN. Quanto aos ciberataques, nós estamos trabalhando com isso nos bastidores e procurando mecanismos de prevenção de conflito. Nós temos aliados como, por exemplo, os Estados Unidos. Conversamos com figuras como Steve Jobs e o comandante supremo sobre essa questão, focado na questão de diminuir o conflito para que isso não saia do controle e não tenhamos uma situação de perigo mais intenso.
Nós temos dito também que os conflitos podem ativar o artigo 5. Não estamos numa posição de dar ao nosso adversário quando ativar exatamente o artigo 5. Estamos focados nas nossas defesas, sabemos do risco e estamos, com isso, aumentando tanto a proteção dos nossos aliados mas também a defesa da Ucrânia. Agora, NPR, por favor. Muito obrigada. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o uso de forças aéreas, de quantos serão de onde para onde, e o que mudou no seu cálculo em relação à ameaça do território da OTAN? Será que os aliados irão destacar as suas forças para proteger de forma coletiva? O que mudou nos últimos dias é que, obviamente, houve uma invasão completa de um dos nossos aliados, de um parceiro. Essa é uma crise intensa, uma das mais intensas que já vivemos. Nós temos a força de resposta na Ucrânia, por isso nós estamos enviando esse destacamento para, mais uma vez, evitar qualquer tipo de erro de cálculo e erro de compreensão para proteger os nossos aliados. Obviamente, isso é algo sobre o qual houve consenso de todos os aliados, mas principalmente os nossos aliados do leste da Europa estão muito preocupados. Eles estão próximos a esse conflito na Ucrânia, próximos fisicamente. Eles têm, alguns deles, fronteira com a Ucrânia e com a Rússia, e estão preocupados com essa guerra que está acontecendo, mas também preocupados com a retórica, porque isso vai muito além da Ucrânia. A Rússia está contestando valores de base da nossa democracia e utilizando sua força e infraestrutura que está sendo mobilizada, ou melhor, contra os nossos aliados. E vai haver consequências técnicas militares. É por isso que nós estamos agora destacando a força militar da OTAN pela primeira vez de maneira coletiva para a defesa. No contexto de defesa, estamos falando de centenas de membros de tropas, de diversas capacidades diferentes. Nós temos vários grupos navais, nós temos aeronaves atuando na região e diversos aliados têm também enviado algumas das suas tropas para a resposta da força da Ucrânia. Temos ali um destaque da França, nós temos os Estados Unidos, que também já destacaram centenas de soldados. Todos esses vão ser distribuídos por toda a região. Bom, parte vem dos Estados Unidos, mas são, em grande parte, tropas europeias. A força-tarefa, por exemplo, VGTF, que é liderada pela França, que também tem um componente alemão, é a maior parte desse grupo. Da Associated Press. Só uma questão para seguir aqui nesse mesmo tema. A VGTF, ela pode ir para um lugar. Os aliados estão muito nervosos. Para onde você pode mandar esse tipo de força? É necessário compreender que nós temos diversos elementos, diversos componentes da nossa força-tarefa. Nós aumentamos esse contingente e, por isso, não dependemos do VGTF, apesar de ele ter se juntado a nós. Mas há outros elementos para além deste. Em segundo lugar, nós temos aliados, os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, que aumentaram a preparação de forças
que foram designadas para auxiliar a OTAN. Então, são forças adicionais que nós podemos mobilizar e destacar como parte da força-tarefa da OTAN. Essa força de defesa, de resposta, tem sido treinada desde 2014. São quase 1.400 elementos. Não estamos mobilizando todo o contingente, mas grande parte dele. Nós tomaremos decisões sobre onde cada membro será alocado, mas nós decidimos muito disso ontem. E agora, os elementos dessa força estão sendo destacados. TV2 agora, por favor. Muito obrigado. Agora, TV2 da Noruega. O que eu gostaria de seguir na pergunta feita pelo Terry, o quão rapidamente essas tropas, essas forças podem ser destacadas? Algumas dessas forças já estão operando, porque nós temos forças tanto aéreas quanto terrestres, parte também da força naval, alguns membros da força aérea, o componente aéreo da força de resposta da OTAN e também forças terrestres que devem se mover daqui a alguns dias, porque são parte do elemento de liderança. E também outros elementos que estão em posição de preparo. Nós já estamos operando porque nós já aumentamos esse nosso contingente. Vamos tentar agora ouvir duas perguntas online. A primeira da imprensa alemã. Boa tarde, secretário-geral. Na declaração que foi enviada há pouco, foi dito que as razões da Rússia são uma rejeição flagrante do ato de fundação da Rússia e que a Rússia acabou abandonando o seu compromisso de acordo com a declaração. Então, será que a OTAN considera que esse acordo Rússia-OTAN está obsoleto ou ele ainda é vinculativo, ele ainda tem, esse documento ainda é válido? Os líderes da OTAN decidiram hoje deixar muito claro com a sua declaração que a Rússia deu as costas ao ato fundacional da OTAN, que é baseado em princípios fundamentais do seu ato de fundação, que inclui a integridade e soberania de todos os países membros, incluindo os aliados como a Ucrânia. Eles têm violado esses termos ano após ano, desde a anexação da Crimeia, com presença de forças europeias e forças separatistas russas dentro da Ucrânia. E isso se intensificou com o ataque e a invasão completa da Ucrânia. O que nós vemos é que a Rússia não tem nenhum respeito pelo ato de fundação da OTAN. São duas partes, a Rússia e a Ucrânia, que uma delas não respeita um acordo. Como é possível melhorar o relacionamento com a Rússia dessa forma? Porque se há essas provisões e boas intenções no documento fundacional e essas provisões não são respeitadas, não há como trabalhar. E é por isso que esse nosso ato fundacional não funciona, porque nós havíamos trabalhado com ele durante muitos anos, mas agora ficou muito claro e flagrante a violação com essa invasão da Ucrânia. A próxima pergunta também vem online.
da Fox. Muito obrigado, secretário-geral. Duas perguntas rápidas, uma sobre guerra e uma sobre paz. O senhor concorda com alguns relatórios dizendo que Kiev pode cair em um ou 2 dias, apesar da luta, do contra-ataque e dos soldados ucranianos? Parece que a derrota é inevitável se continuar assim. E em relação à paz, há uma discussão com o presidente Zelensky que ele estaria disposto a conversar com a Rússia em uma abordagem de paz que pode incluir a neutralidade para a Ucrânia. O senhor concordaria com algum desses pontos? Primeiramente, com relação à situação em campo, é uma invasão completa da Ucrânia. Eles estão indo em direção a Kiev e o objetivo declarado é alterar o governo, derrubar o governo da Ucrânia. É uma situação imprevisível, portanto não é possível especular, mas eu gostaria de demonstrar o meu respeito às forças ucranianas que estão demonstrando ali a sua bravura e coragem, lutando e se defendendo contra a força invasora da Rússia, que é tão maior. Com relação às conversas com o governo da Ucrânia, o presidente Zelensky e a Rússia, eu diria que a minha mensagem para o presidente neste momento é que ele deve decidir. O que nós precisamos ver agora é que a Rússia precisa interromper o seu ataque contra a Ucrânia. Parar por completo. Esse é o caminho mais rápido para a paz. Caso eles não o façam, então a paz seria simplesmente através de impedir o avanço da Rússia. NTV agora. Secretário-geral, 2 perguntas rápidas. Eu queria falar um pouco sobre o risco o risco da ameaça da Rússia em cima da OTAN. Então, qual seria o risco de que esse conflito se espalhe e que possa ser esse o objetivo final da Rússia? A segunda pergunta, o senhor tem a segurança, na questão aqui, a segurança de 1 bilhão de pessoas na região transatlântica. Então, o senhor pode assegurar para a opinião pública de que há um geral para toda essa população, por causa dessa retórica agressiva da Rússia, esse comportamento inaceitável de que todos os membros estão comprometidos a defender a cada centímetro da OTAN, dos países da OTAN? Na reunião de hoje com os líderes da OTAN, houve uma mensagem muito forte de unidade e de resolução, de que devemos estar juntos não só em palavras, mas também em ações. Então, enviamos a declaração pedindo que a Rússia pare o seu ataque contra a Ucrânia e interrompa as suas forças, mas que também vamos continuar apoiando a Ucrânia e continuaremos com a nossa presença nas fronteiras, defendendo todos os países aliados da OTAN. Nós temos uma presença forte no leste. Nós estamos aumentando a nossa presença não para provocar um conflito, mas para evitar um conflito. E não há nenhuma dúvida sobre a preparação e a prontidão da OTAN em proteger esses países. A mensagem principal é um por todos e todos por um. Nenhum aliado será se nenhum aliado for atacado, nenhum outro atacante sofrerá sanções. E é por isso que nós comunicamos de forma tão clara e é por isso que nós estamos destacando mais tropas para a região para garantir que não haja possibilidade
de que a nossa vontade e preparação para proteger os nossos aliados seja contestada. Nós queremos evitar que a guerra que está acontecendo na Ucrânia se espalhe para qualquer país aliado da OTAN. E essa foi a mensagem dos líderes de hoje e também a mensagem quando eu me encontrei com o líder do G7 e também quando eu falo com aliados próximos da União Europeia e da Finlândia, porque a nossa preocupação é que o ataque à Ucrânia vá além da Ucrânia. É um ataque horrendo a pessoas inocentes, mas é também um ataque à ordem de segurança na Europa. E é por isso que nós estamos levando isso de forma tão extremamente séria. Da Deutsche Welle. Secretário-geral, uma pergunta sobre o pedido da Ucrânia à Turquia que fechasse o Estreito de Bósforo para navios de guerra russos. Isso foi discutido hoje. Ainda uma outra pergunta. Nós ouvimos hoje do primeiro-ministro da Lituânia que quando perdermos a Ucrânia hoje, iremos lutar pela Lituânia mais tarde. Se perdermos hoje, iremos lutar pela Lituânia amanhã. É um exagero? Com relação ao Estreito de Bósforo, essa não foi uma questão. Não era uma questão de um ataque potencial a um país da OTAN. Essa foi a mensagem durante todo o dia, foi a mensagem dos líderes da OTAN na reunião de hoje. Nós estamos lá para defender os nossos aliados. A OTAN é a aliança militar mais forte do mundo. E não se engane, estamos ali para proteger, defender todos os nossos aliados e cada centímetro do seu território. E dissemos isso de várias formas, não só com palavras, mas também com ações. E isso também é uma forma de evitar a guerra e é algo que nós temos feito há mais de 70 anos e que pretendemos continuar fazendo mesmo agora durante esse ataque à Ucrânia. Muito obrigado. Concluímos essa entrevista coletiva. Bom, a gente acabou de ouvir, então, o líder da OTAN, Jens Stoltenberg, falando que responsabiliza a Rússia como agressor da Ucrânia e também Belarus por ser facilitador do ataque russo à Ucrânia. Jens Stoltenberg anunciou também um movimento de tropas da OTAN por terra, mar e ar, diz que tem mais de 100 jatos em 30 localidades, 120 navios, milhares de tropas que estariam se deslocando, então, para a região próxima ao conflito. Nós agora vamos acompanhar o alto representante da União Europeia para a Política Exterior, nesse momento está falando Joseph Borrell, está falando também sobre a guerra da Ucrânia. A gente vai acompanhar ao vivo com a tradução simultânea da Denise Bobadilla e do Wagner Pimenta. O que acontece, o que a Rússia tem feito e o que nós pedimos com essa condenação da Rússia nas Nações Unidas. Nós fizemos uma cúpula com embaixadores da União Europeia, com os Estados-membros e das nossas delegações. Embaixadas foram instruídas a trabalharem de forma ativa para explicar aos países parceiros o perigo desse comportamento agressivo. Não é apenas um problema da Ucrânia, não é só um problema da União Europeia, é um problema da comunidade internacional. E a Rússia precisa ver como ela estará isolada da comunidade internacional. Nós estamos mobilizando apoio para a votação no Conselho de Segurança da ONU nessa noite. Nós sabemos que a Rússia irá vetar essa proposta, mas então nós iremos à Assembleia Geral. E então nós veremos a temperatura e veremos quantas pessoas apoiam essa condenação da atitude agressiva da Rússia. Para preparar essa declaração, nós falamos com o ministro da Índia, da China e outros para explicar que não é uma questão da Ucrânia, e sim é a questão de respeito às regras internacionais e à Carta da ONU. O Putin lançou uma guerra contra um vizinho durante uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU.
Isso mostra o desrespeito que a Rússia tem por essas instituições, E agora eles estão atacando verbalmente, até mesmo o secretário-geral da ONU. O secretário-geral foi atacado pela Rússia por falar em favor da paz e do respeito das regras internacionais. Isso é a parte das Nações Unidas. Nos próximos dias, tanto esse conselho no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, mas fora as Nações Unidas, nós também vimos reações. A primeira vem dos países, o Conselho da Europa, que adotaram uma decisão para suspender os direitos de representação da Rússia como organização. Então, todos os Estados-membros apoiaram de forma unânime essa resolução. Eu gostaria de deixar claro, e não é uma questão da exposição da Rússia à organização, uma expulsão da Rússia da organização, e sim impedir que ela se use, que ela seja beneficiada e que ela seja indicada dentro da Convenção dos Direitos Humanos. Isso pode parecer algo pequeno do ponto de vista geopolítico, mas isso acabará tendo muita repercussão. E nós não iremos ter... A Rússia iria cedular uma prova de Fórmula 1 em São Petersburgo e ela já não irá mais sediar. E como em relação à Ucrânia, nós mantemos o nosso apoio de toda forma que pudermos. E há um consenso a esse respeito. E, finalmente, deixe-me ressaltar a importância de um ponto que é relacionado com a guerra de informação. A desinformação ela está muito espalhada na Rússia e até mesmo nos postos mais altos da política. Se vocês observarem os relatórios da equipe de comunicação que conseguiram trabalhar a desinformação e como eles conseguem retratar Zelensky como um criminoso de guerra, como um nazista, usam a palavra genocídio para justificar a invasão da Ucrânia, o que tem o propósito dizendo que Zelensky estava cometendo genocídio contra as pessoas que falam russo na região de Donbass. É uma loucura imaginar que que eles estejam usando, isso foi usado para usar os mesmos termos que foram usados na Convenção de Nuremberg. Então, esse tipo de desinformação precisa ser combatida, precisa ser investigada e precisa ser evitada. Além disso, pensamos sempre no que pode acontecer com países vizinhos que poderiam sofrer. Nós apoiamos Moldávia, Geórgia e olhamos para os países dos Balcãs Oriental, porque vimos provocações nos Balcãs Orientais, especialmente na Bósnia e Herzegovina. E para apoiar a estabilidade do país, nós vamos mobilizar as forças de operação que vamos destacar. Então, 500 militares foram destacados nessa missão para a estabilidade do país. Isso vai acontecer nos próximos dias. E é mais ou menos o que eu queria falar para vocês hoje, dessa reunião importante que tivemos hoje. E, de acordo com o tratado, tomou a decisão a respeito de sanções à Rússia. Colegas, as informações, eu só queria complementar que estão sendo enviadas no nosso site para desmentir as informações falsas. Vamos começar com as perguntas. Obrigado. Marco Benzolini.
Você saberia dizer quais tipos de ativo o senhor Putin está usando na Europa? É uma medida simbólica ou é algo com efeitos concretos? E se eu puder perguntar uma segunda pergunta, o senhor estava falando de um segundo pacote de sanções que foi anunciado pelo presidente e outros ministros. O segundo pacote tinha a ver com o que foi discutido ontem à noite com os líderes. Isso quer dizer que o senhor não considera as sanções fortes o suficiente, já que seja necessário um terceiro pacote? O pacote é muito forte. Ele foi colocado em prática muito rapidamente. Nós nunca vimos a União Europeia agir tão rapidamente. Então, não é uma questão de semanas ou meses, foram 2 dias e 24 horas. Sabe quanto trabalho é necessário para uma decisão dessa, para ter esses documentos legais, passar por esse circuito de ministros para colocar todos em concordância, todos os países membros, conselho, é muito trabalho e isso foi feito muito rapidamente. O pacote é completo, é forte, mas talvez possa haver algo mais, algo que não tenha sido incluído na discussão, por exemplo, o SWIFT, por exemplo. Então, nada está fora de discussão. Então, isso pode ser adotado nos próximos dias. Vamos ver. Não excluímos possibilidades do que possa ser adotado.